O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, anda preocupado com a falta de manutenção periódica em obras de infraestrutura como viadutos, pontes, barragens e rodovias. Minha convidada hoje é a engenheira Ana Adalgisa Dias, presidente do CREA. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores. O assunto é preocupante. A gente acompanhou aí o noticiário. Em Brasília, um viaduto caiu, no centro de Brasília, coração de Brasília. Semana passada, o viaduto da Marginal Pinheiros, né? E aqui muito se discute, no tempo a Ponte Igapó, por exemplo, já foi vistoriada pelo CREA. Como é que está essa situação, Ana? É bastante preocupante e o CREA tem acompanhado isso com um olhar crítico. No início do ano, quando teve a questão do viaduto de Brasília, nós solicitamos a todos os órgãos públicos das três esferas, municipal, estadual e federal, um plano de manutenção das obras de infraestrutura. Alguém entregou? Não. Para não dizer que ninguém entregou, a Censu entregou da iluminação pública. Prefeitura de Natal. A Prefeitura de Natal, mas só na iluminação pública. O complexo da Arena das Dunas, por exemplo, que é novo, a gente não recebeu nenhum plano de manutenção. A Ponte de Igapó, nem a Ponte de Todos e outras obras de infraestrutura. Ou seja, todas as esferas estão em dívida com esse plano de manutenção de obras, né? Sim, reforçamos o pedido em maio, mas também não tivemos resposta. Como cobrar isso, além da ação do próprio CREA? Eu já estou pensando em nos unir ao Ministério Público ou algum outro órgão que possa vir a cobrar junto com o CREA. Ou seja, tentar judicializar essa questão. Tentar unir esforços para ver se o poder público ele toma uma atitude. Porque imagina o seguinte, quando eu não dou manutenção, eu não tenho nenhum plano de, pelo menos, verificar como está aquela estrutura, eu estou dizendo o seguinte, eu vou gastar mais dinheiro lá na frente e hoje a gente sabe que o recurso público está cada vez mais escasso. E não só isso, essa questão do recurso público, né? Mas assim, a gente pode correr o risco de um grave acidente com vítimas fatais, né? Exatamente. Acho que o Brasil deu sorte nesses dois casos graves e que não teve vítima fatal. No caso de Brasília, vários carros estavam estacionados debaixo do viaduto, o viaduto desabou e ninguém se feriu, ninguém. E no caso de São Paulo, na semana passada, algumas pessoas ficaram feridas, mas não gravemente. De qualquer forma, não houve vítimas fatais. No caso da Ponte de Igapó, qual foi o último reparo, a última manutenção registrada? Olha, o CREA verificou em 2011, 2015, 2018 que a situação ela já estava degradando. Como assim? As ferragens das vigas e de alguns pilares, ela está ficando exposta. Então, em 2011 foi entregue um relatório ao DENIT, em 2015 também, e este ano nós fizemos e entregamos também ao DENIT. Então, que eu saiba, de 2011 para cá não teve nenhuma ação. Há registro de que, pelo menos a imprensa noticiou e eu comentei no rádio, desde 1990 não há reparo ali da ponte? Provavelmente, eu não tenho essa informação. Você não tem esse dado, né? Mas é muito grave. A Ponte de Igapó cedeu em algum trecho dela? Não. Ela tem, na realidade, assim como ela tem uma estrutura bastante robusta, ela está com as ferragens expostas, mas a gente teria que fazer uma análise da gravidade do impacto dessa exposição. A questão é que vem evoluindo. Porque você tem ali uma área agressiva, você tem o mar, você tem o rio, e um inimigo de qualquer estrutura é a água. E quando você expõe essa estrutura à água, você tem um risco, não vou dizer de desabamento para não alarmar, mas há um alerta ligado, há uma luz amarela ligada para que o DENIT tome uma atitude, e essa atitude não pode mais esperar anos e anos. A obra é do DENIT, do DENIT. É federal, né? E algo tem que ser feito como foi feito no viaduto do Baldo, por exemplo. Exatamente. Que passou por reparos, inclusive, prolongados, né? Exatamente. Ali houve uma recuperação estrutural no Baldo e tanto passou quase anos interditado e hoje você tem uma nova estrutura. Se eu não me engano, 3 ou 4 anos. A Ponte de Açu está fazendo essa recuperação. A Ponte de Açu estava numa situação de calamidade e ela está praticamente quase sendo reconstruída.
Imagine se tivesse sido verificado isso anteriormente, com certeza a reconstrução que hoje está tendo não teria essa necessidade. Como é que está a ponte Nilton Navarro, que é uma construção recente? Recente. A ponte Nilton Navarro, estruturalmente, ela está bem de concreto. O que acontece é que há necessidade de fazer a manutenção e a gente não tem registro de quando foi a última. Mesmo sendo nova, recentemente construída, é preciso fazer essa manutenção na ponte Nilton Navarro. A manutenção, tanto a vistoria estrutural, mas também a manutenção do tensionamento dos estágios. Aquela parte amarela, aquele cabeamento, é preciso verificar se o que foi projetado está com a mesma tensão. Então, isso a cada, salvo engano, 2 anos tem que ser verificado e a gente não tem conhecimento de quando foi a última verificação. O CREA só tem informações dessas duas pontes, ponte Nilton Navarro e ponte de Igapó. Que foi que a gente fez a vistoria. Nós solicitamos de tudo, tá? Nós solicitamos de todas as pontes e estruturas de obras de arte, tanto do DENIT, responsável da DENIT, quanto do DR, Secretaria de Infraestrutura do Estado e também da Prefeitura de Natal. Me dê notícias sobre os 2 elevados lá de Goianinha, que essas obras estão paralisadas já há algum tempo, por questão de licitação. O CREA tem acompanhado a recuperação desses 2 elevados, que na verdade, são viadutos, passagens, né? Não, a gente vamos até verificar, porque a gente pediu para o DENIT ver como é que está o plano de obras dele. Então, tipo, você tem lá já licitado o gancho, que vai ser dado a ordem de serviço. O gancho de Igapó. O gancho de Igapó. As obras da BR-101, elas estão caminhando. Há ainda passos lentos, a reta Tabajara está voltando às suas obras. A gente vai verificar como é que está essa questão. A Agência Nacional de Águas, a ANA, divulgou ontem um relatório preocupante de 45 barragens que estão correndo risco no país, das quais, das 45, 5 no Rio Grande do Norte. Vocês também vão cair em cima disso? Vamos. Nós solicitamos, quando solicitamos o plano de manutenção, também solicitamos das barragens ao DENOX. Até porque quando em janeiro estava com a perspectiva de um bom inverno no estado, e aí a gente teve essa preocupação para ver se as barragens existentes, elas suportariam a força da água que viria. E também o DENOX não nos deu resposta, mas a gente vai criar uma comissão de conselheiros para fazer uma visita técnica a essas barragens, essas que foram apontadas pela ANA, e discutirmos juntos com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, com a agronomia e com a própria engenharia civil, que soluções após essa visita técnica. São 5 barragens no Rio Grande do Norte, entre as quais a Marechal Dutra, muito conhecida como Gargalheiras, Passagem das Traíras, em Jardim do Seridó, e o Calabouço, a barragem Calabouço, em Pacifica. A Gargalheiras, obra do DENOX, e Passagem das Traíras e Calabouço são de responsabilidade do governo do estado do Rio Grande do Norte, né? Isso. Então, é necessário esse plano de manutenção de obras. Quando é que o CREA pretende se reunir com o Ministério Público? A gente vai procurar o Ministério Público, ver quais são as promotorias que podem vir a nos auxiliar, para que em conjunto a gente trace um plano de ação. O CREA vai se colocar à disposição do Ministério Público, como nos colocamos à disposição desses órgãos ao pedir esse plano de manutenção, porque uma das principais funções do CREA, a sua função de existir, é defender a sociedade. Então, essa é uma forma que a gente enxerga a fiscalização, quer dizer, está no cerne do CREA, né? Exatamente. E o primeiro objetivo é, não, claro, judicializar, como a gente até já tocou na entrevista, mas se tentar um termo, um ajustamento de conduta e, claro, o plano de manutenção. O plano de manutenção, colocando o CREA é formado por várias entidades, associações, e colocar essas associações, esses profissionais à disposição até do poder público, porque o que a gente não discute, debate, eu acho que é uma função do CREA também. E nesse plano de manutenção tem que constar o quê? Só para a gente esclarecer mais para o nosso telespectador. Pelo menos um período de em quanto tempo vai ser vistoriado, o que é que está sendo verificado. Existem normas técnicas para isso, de inspeção, para que a gente possa ir acompanhando. É importante que diga, em 6 meses ou a cada um ano se verifica essas e essas infraestruturas. E aí o que é que foi verificado? Eu acho que quanto mais transparente informar a população
à sociedade como é que estão as suas infraestruturas, com certeza o Estado do Rio Grande do Norte só tem a ganhar. Verdade. E na história do CREA, há algum registro de acidente grave, levando em conta essa falta de manutenção nas obras? Há algum registro? Não, que eu tenha informação, não. Que bom, né? É bom mais evitar tranquilo, exatamente. evitar que isso aconteça, né? Isso, a gente despertou realmente devido aos acidentes que ocorreram este ano. Não é tão comum você ter 2 acidentes graves, o de Brasília e o de São Paulo. O CREA, além do Ministério Público, pretende procurar os gestores? Com certeza. A gente, no início do período eleitoral, nós fizemos um encontro com todos os candidatos ao governo do Estado e entregamos uma carta da engenharia, onde a gente falava no plano de manutenção, na questão do saneamento, vários pontos vinculados ao nosso setor, e entregamos essa carta aos candidatos. Com certeza vamos retornar à governadora Fátima, que foi eleita, para discutirmos e colocar o CREA à disposição. Ou seja, a governadora eleita, Fátima Bezerra, tem conhecimento desse alerta por parte do CREA. A gente entregou lá dentro da nossa carta da engenharia e ela mostrou-se bastante aberta a discutir, a conversar com o CREA. Em algum momento houve um encontro com o prefeito Natal, Álvaro Dias? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Mas está na agenda, né? Está na agenda. Beleza, então vamos esperar que nada de ruim aconteça e que a gente possa resolver essa questão e evitar qualquer acidente. Obrigado, Ana, por sua presença. Eu que agradeço e coloco o CREA à disposição da população, do poder público. A gente hoje tem um aplicativo onde se chama CREA-RN, está no Android e no iOS, onde qualquer cidadão pode fazer denúncia de irregularidade, de obras ou de projeto que imagino que não tenha um profissional responsável. Só pelo aplicativo? Também pelo nosso site, o crearn.org.br, também tem esse canal de informação. CREA-RN.org.br. Tem lá a denúncia online. Tem algum número de telefone? Não. Só por esses... Nós temos um WhatsApp, mas eu não tenho esse número na minha cabeça, infelizmente. Então, pelo site e pelo também site pelo e pelo aplicativo. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Ana Dalgisa Dias, que é engenheira e presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Obrigado, Ana. Obrigada também. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise da nossa entrevista no portal nominuto.com logo mais. O RN Acontece volta na quinta-feira. Bom feriado, Nossa Senhora da Apresentação. A gente volta. Até lá.